Olá, irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai poder ver o vídeo, mas estamos aqui novamente para mais uma vez caminharmos para o final de um estudo. Hoje vai ser o último estudo e nós vamos ver, na verdade, um resumo do que estudamos durante esse período todo e a gente espera, né, que seja um estudo que tenha ficado no coração dos irmãos e que ajude cada um de nós, né, de todos nós, a crescermos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, né? Que nós estejamos aproveitando o que foi ensinado nesse tempo para estarmos dando um testemunho maior e melhor a respeito do Senhor e parecermos mais com Ele. Eu queria que a gente orasse agora, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e também pedindo a Ele que nos ajude, né, a fazer tudo aquilo que a gente aprendeu ou que a gente tenha lembrado, não é mesmo? Vamos orar? Senhor Deus, obrigada pelo dia que o Senhor está nos dando, Senhor. Obrigada por Tua presença conosco. Obrigada porque o Senhor é fiel e o Senhor nos ama, Senhor, a ponto de nos fazer saber cada vez mais e melhor a respeito da Tua pessoa, do Teu plano, do Teu amor, Senhor. Obrigada por esses estudos, que eles façam diferença na nossa vida, Senhor, que a gente esteja sendo um cristão digno, Senhor, do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe nesse momento em que vamos ver este resumo do que já estudamos e que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. O autor aqui do livro, ele simplesmente colocou conclusão aqui nesse último estudo. Eu achei interessante colocar a autoridade de Jesus. Isso porque logo de início ele coloca um texto, que a gente vai ver agora, que fala exatamente sobre a autoridade de Cristo. Olha o texto. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Jesus é a autoridade sobre a vida dos seus discípulos. Os discípulos de Jesus somos nós, né? Todos nós, os que cremos no seu nome, os que cremos no seu sacrifício, os que pela fé nele entregamos a nossa vida e recebemos ele como nosso Salvador e Senhor. E nós recebemos uma ordem clara do Senhor Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Foi o que a gente acabou de ler, né? E esse texto eu achei muito interessante, ele não dá opção, ele não tem uma abertura para você escolher fazer ou não fazer discípulos. Essa é uma ordem e é imperativa, né? Vão e façam discípulos. E o nosso livro diz assim: é pela autoridade dele que entregamos o que um dia recebemos, e devemos fazer isso com fidelidade. E o que é fazer discípulo? Eu coloquei aqui o seguinte: fazer discípulo com fidelidade é fazer como Jesus fez. Ele foi fiel ao Pai que o enviou para fazer a sua missão aqui. Ele foi determinado, ele teve compaixão, ele foi destemido, ele foi amoroso e ele foi atento às oportunidades. Jesus criou muitas oportunidades, ele tinha um propósito. Então, é dentro deste tipo de ação que a gente também deve copiar Jesus, né? Jesus tem todo o poder e prometeu exercê-lo em favor da sua obra. Ele prometeu estar junto com seus discípulos na execução desta missão. Dessa forma, seus servos teriam sua companhia para desenvolverem a incumbência de evangelizar o mundo. E o fato de isso ter sido ensinado e ter sido
ordenado por Jesus é algo que tem que fazer parte da nossa mente. Ter isso em mente, né, ter essa missão em nossa mente, como eu falei, também não é uma opção, né, é uma ordem, imperativo isso aí. Então, nós temos que ter como uma tarefa nobre, né, que deve nos trazer alegria, contentamento. A gente deve procurar criar essas oportunidades para poder falar de Cristo e, na medida do possível, discipular a pessoa. Saber que você está participando da obra que Deus começou e nos incumbiu de continuar é uma razão bastante nobre para nós, né? Deus não deixou isso para anjos fazerem, Ele deixou para nós fazermos. E essa é uma maneira de nós exercitarmos os fundamentos da nossa fé. Nesse livro, nesses estudos que a gente já fez, nós vimos vários desses fundamentos da nossa fé. Eu acho que a gente pode dizer assim que nós fomos reinstruídos, reorientados, né? Orientados de novo naquele conhecimento que nós já tínhamos a respeito da vida cristã, de como temos que fazer, do nosso modo de proceder. Então, eu acredito que foi bastante produtivo, foi muito positivo esses estudos, né? Fizemos uma nova visita à lei, por exemplo. Nós fizemos algumas voltas, né, ao que nós já sabíamos, mas que podia ter ficado um pouco esquecido ali atrás, em algum tempo ali, quando você estava dando os primeiros passos na vida cristã. Mas a verdade é que a proposta desse livro é de nos treinar, de nos orientar. É um guia, né? Está no título dele, um guia para a nova vida, para nos ajudar a construir novos discípulos e fazer isso como Jesus fez, reproduzindo Cristo na nossa ação. E nós fizemos uma visita a vários fundamentos da nossa fé, a visita à lei, e entendemos que existe a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral são os 10 mandamentos que nós conhecemos bem, e estes vão existir enquanto a humanidade existir. A lei cerimonial já se trata de cerimônia mesmo, a gente vai ver aqui. A rigidez dos 10 mandamentos, a gente também lembra, né? Lembra que quando o jovem rico foi falar com Jesus e ele achava que ele estava fazendo tudo certinho, Jesus deixou claro para ele que não, né? E os 10 mandamentos, quando um era quebrado ou é quebrado, quebra-se todos. Essa rigidez da lei tornou claro até para aquele jovem, para nós também, a nossa incapacidade de cumpri-la, né? Na integralidade. Então, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de qualquer coisa, não te curvarás a esta imagem, nem tampouco prestarás culto a essa imagem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E nós vimos que sábado é descanso, né? Nós vimos que não é descanso para você ficar alheio do mundo, perninha para cima sem fazer nada. Muito pelo contrário, né? É descanso das coisas seculares e dedicação para as coisas do Senhor, para o serviço do Senhor. Próximo mandamento, não temos outros deuses, só completando aqui, não temos outros deuses que ocupam o nosso domingo, que é o nosso dia que a gente dedica ao Senhor. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. São estas os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. Então nós vimos tudo isso, nós vimos a lei cerimonial, que tem a ver com cerimônia, como eu já falei, que fazia parte do culto no tabernáculo. E essa lei cerimonial, ela tratava de alimentos proibidos, tratava de sacrifícios que eram feitos, com o derramamento de sangue para perdão dos pecados do povo. E todos esses rituais da lei cerimonial, eles foram abolidos com a morte e a ressurreição de Cristo. Nós vimos isso também, nós vimos que Jesus Cristo
é o Cordeiro de Deus perfeito que tira o pecado do mundo. E esse testemunho João Batista dá, né? Veja esse texto. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. E nós também visitamos a relação da lei com o Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As boas novas de salvação revelam o que a lei não era capaz de fazer: salvar o homem da perdição eterna, do justo castigo por ter quebrado a lei moral de Deus, né? O Evangelho apresenta a graça de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E somente Ele, por ser perfeito, pôde cumprir toda a lei e ser a nossa justiça. Ele foi colocado como justiça em nosso favor. Ele se deu para que nós fôssemos beneficiados. Então o Evangelho, quando é recebido com fé, é o poder de Deus, porque arranca o homem do castigo que ele merecia, o castigo que ele seria justo, e arranca o homem do seu estado de morte, como nós também vimos, né? Da separação eterna de Deus. Então, o que Jesus fez e o que o Evangelho, então, anuncia, né? A boa nova do Evangelho, é exatamente esta boa nova. Tem vida para você que está morto nos seus delitos e pecados. Então, a lei moral de Deus, ela para ser cumprida, ela precisa enxergar Cristo, ela precisa ter Cristo como referência. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu disse errado, eu disse a lei moral, não, a lei cerimonial, ela não existe mais, porque Cristo é o Cordeiro perfeito de Deus. Então, irmãos, nós vimos vários detalhes que estão, assim, voltados ao Velho Testamento, mas que fazem toda a parte, a estrutura do plano que Deus tinha traçado para o resgate das pessoas, né, do homem. Jesus é a graça de Deus personificada. Não podemos nos envergonhar de falar isso às pessoas. Veja esse texto. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Romanos 1:16. O Evangelho diz para o homem que Deus o ama, que ele deve se arrepender e crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. É isso que o Evangelho nos comunica. Esse texto fala disso. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 e 9. E nós também fizemos uma visita ao Calvário e observamos a cruz de Cristo e tudo o que aconteceu naquele lugar. Os irmãos lembram disso? Nós vimos que o amor de Deus por nós foi tão imenso que, mesmo tendo que morrer, Cristo não desistiu de nós. Ele foi até o fim e teve uma morte humilhante, né, naquela cruz. Aquela cruz que é símbolo de vergonha é para nós um símbolo de vitória e de amor. Nós vimos isso. A nossa reação a este amor deve ser de nós buscarmos a santidade. Né? A nossa resposta a Deus pelo que Ele nos deu deve ser essa, de buscarmos a santidade. Porque sem ela ninguém verá o Senhor, como nós temos nesse texto. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Então esse versículo já começa com uma dica de como não deve ser fácil isso. Esforcem-se. Portanto, está na nossa competência, no sentido de dependentes de Deus para isso, evidentemente, no poder do Espírito Santo em nós, agindo em nós, nós devemos nos esforçar para viver em paz e para sermos santos.
se nós quisermos ver o Senhor, né? E nós também visitamos o túmulo vazio, né? A nossa alegria é imensa, porque a ressurreição de Cristo é incontestável, irmãos. Nós vimos isso. Nós vimos que o Império Romano, com toda a sua pretensa autoridade, né? E aquela ideia de que era um Deus, se fazia, se postava, se comportava como se fosse um Deus. E os líderes religiosos que se julgavam justos e acabaram ouvindo do próprio Senhor Jesus Cristo que eles eram hipócritas, né? E que eles eram como sepulcros, bonitos por fora e podres por dentro. Então nós vimos tudo isso, nós vimos que a ressurreição foi, por esses que eu falei, o Império Romano e os líderes religiosos, ela foi... tentaram, né, encobrir, dizendo que não aconteceu. Eles quiseram fingir que não havia acontecido. Subornaram guardas, enfim, fizeram algumas manobras, né, para tentar que isso aí não fosse divulgado, que isso não fosse conhecido das pessoas. Tentaram de alguma maneira encobrir e negar a ressurreição. Mas absolutamente coisa alguma poderia deter o poder de Deus em ressuscitar Jesus Cristo. Jesus Cristo está vivo, né? E isso para nós é motivo de muita alegria. Nós vimos que o túmulo está vazio. A vida então deve ser nova, porque ele está vivo, né? Devemos apresentar novos hábitos, novos modos de pensar, de reagir, de escolher também, né? Cristo ressuscitou e já que isso é verdade, que essa verdade traga seus efeitos, que essa verdade traga seus resultados no meu dia a dia. Isso aqui eu coloquei nessa lição, né, que a gente estava vendo sobre ressurreição, e eu trouxe aqui para a gente relembrar. No que a ressurreição implica? Em apresentar Cristo como a verdade de Deus. Negar a mim mesmo, ou seja, morrer para as coisas deste mundo e deixar a vida antiga para trás. Nosso velho modo de viver foi pregado na cruz e morreu com Cristo. Lembrar que eu era condenado, mas ele pagou a pena dos meus pecados. E obedecer a Jesus em tudo. E nós, irmãos, também fomos rever nossa obediência às ordenanças que Jesus nos deixou. E vimos que a vida cristã não é feita só daquilo que sabemos, mas também do que temos que fazer. É o que diz o nosso livro. O batismo e a ceia do Senhor. Essas são as ordenanças que Jesus Cristo deixou, né? E o batismo declara que eu morri para o mundo. Foi o que eu li agora há pouco. E eu pertenço a Cristo. Minha fé é exclusivamente nele, na pessoa do Senhor Jesus. Eu sou parte do corpo vivo que é a igreja. E como parte do corpo, eu participo da ceia. Então, são duas ordenanças, o batismo e a ceia. E participo da ceia em memória, né? Jesus Cristo mesmo disse isso. Que a gente deve participar em memória dele. E em comunhão também, demonstrando com isso comunhão com ele, que é a cabeça do corpo, que é a igreja, e dos irmãos, que somos, portanto, membros uns dos outros, como um corpo físico, né? Nós devemos zelar por essa união, devemos cuidar para que ela seja sempre saudável, né? Esse corpo tenha uma participação nossa sempre saudável, que a gente contribua para o crescimento, para o desenvolvimento desse corpo. Essa união dá testemunho para a sociedade que vivemos no amor de Jesus e que este amor que nos une. Nós somos unidos à semelhança de um corpo físico e devemos zelar em manter essa união para um testemunho digno de Cristo. E nós vimos também, irmãos, o Credo Apostólico, né, que é um documento escrito entre o século 3 e 4, e é um documento no começo, portanto, né, do cristianismo, fundamentado na doutrina dos apóstolos, e foi escrito para ajudar a igreja a se manter firme na verdade do Evangelho,
que estava vendo infiltrações de outras doutrinas, doutrinas que negavam a obra de Cristo, negavam a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Portanto, estavam infiltrando na igreja ensinamentos contrários ao que o cristianismo ensinou. Então, eles escreveram esse credo. E nesse momento, nós estudamos sobre a Santíssima Trindade, né? E reforçamos que cremos em um só Deus, não em três. Não são três deuses. É um Deus que é triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles concordam em um objetivo. Nós vimos isso. Vimos que Deus Pai falou e pela sua palavra ele criou todas as coisas. E essa criação está aí, está exposta, mostrando para todas as pessoas, todos os homens, em todas as épocas, que existe um Deus sobre todo o universo. Existe um Deus criador e sustentador. Um Deus que declara a sua glória na sua criação. Né? Os céus declaram a glória de Deus, diz a Bíblia. E nós vimos que o Pai enviou o seu Filho, Deus que se encarnou, Deus Filho se encarnou, fez-se como um humano para se identificar conosco. Sofreu aqui, foi humilhado, morreu, ressuscitou, está vivo. Né? Então, essa ação da Trindade, Jesus Cristo, ao ressuscitar, esteve com os seus discípulos aqui e com muitas outras pessoas. Depois ele teve que voltar ao céu e disse o quê? Que enviaria o Consolador. E enviou o Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Então nós temos a Trindade, as três pessoas da Trindade, que nós estudamos bem. E o Espírito Santo, ele veio para nos capacitar, né, a viver uma vida que agrada ao Pai. Assim como Cristo viveu uma vida que agradou o Pai aqui. Então, nossa compreensão desse plano todo, este resumo, como eu falei, de tudo que nós vimos nesse período de estudo com esse livro, ele tem um propósito que é de nos ajudar a fazer discípulos, a reproduzir Cristo no nosso dia a dia. Né? O Espírito Santo nos anima e ele permite que vivamos em união com este corpo que é a igreja e reproduzamos Cristo onde nós estivermos. Isto é discipular, é assim que diz o nosso livro. Que cada um de nós reveja a importância do discipulado em nossas vidas. Se você aprendeu todas as lições, não guarde só para você. Compartilhe com outros. A notícia do Evangelho nos foi dada para que fosse espalhada. Ela é a boa notícia que foi colocada em jarros de barro como nós. Somos frágeis e pecadores, mas a bondade de Deus quis colocar tão preciosa mensagem em nós. Agradeçamos a Deus por esta mensagem, a mensagem da Palavra de Deus, e a espalhemos através do discipulado com todos que o Senhor colocar em nosso caminho. Sem dúvida, enquanto estivermos discipulando em nossa caminhada neste mundo, o Senhor Jesus sempre se fará presente, cumprindo sua promessa de sempre estar conosco. Ele está com você e comigo. Portanto, vamos lá. Vamos discipular e reproduzir Cristo onde formos. E assim nós concluímos, irmãos, o nosso estudo. Eu desejo que Deus esteja abençoando muito a sua vida, né? Que seja para a honra e glória dele, tudo que nós vimos, que nós revisamos agora, seja para a honra e glória do Senhor, que ele veja em nós filhos que estejam buscando agradar a ele. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada por tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu todas as condições para cumprirmos com a tua vontade aqui, para sermos pessoas salvas e regeneradas, dispostas e intencionadas em te agradar, Senhor, em viver para a tua honra e para a tua glória.
Que o Senhor assim nos abençoe, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja vivo no nosso coração, nos ajudando, Senhor, nos capacitando para sermos pessoas tementes ao Senhor e que Te obedecem de todo o coração. E assim, Senhor, que a gente reproduza o Senhor Jesus onde formos. Eu oro em nome de Cristo. Amém. Irmãos, que bom que concluímos mais um estudo e vamos nos ver domingo que vem, né? Já falando sobre Efésios. Espero que você já tenha ido lá buscar a sua revista. E te desejo uma ótima semana, que Deus esteja junto contigo, te abençoando, te guardando e nos levando para nos encontrarmos de novo domingo que vem. Um abraço, tá? Tchau!